Estimada comunidade aqui, devido à oração, cidadão do infinito, estamos no retiro, onde que também hoje se trata sobre a penitência. E nada melhor do que a penitência, do que nós termos, parece dizer que a liturgia da palavra de hoje é quase que uma síntese, mas é um caminho muito bonito a ser seguido dentro desse período quaresmal em que a gente quer não somente ter uma imagem e semelhança de Deus, mas também não somente ter a mesma natureza, como também ter a mesma postura, o mesmo comportamento de Jesus. Então o Santo Evangelho coloca duas pessoas, onde ele diz indiretamente o que nós não devemos fazer. Interessante. O cara que era orgulhoso, vaidoso, arrogante, diz assim: olha, eu não sou adúltero, não sou desonesto, não faço coisa ruim para ninguém. Bom, então ele está dizendo indiretamente, nas entrelinhas, o que a pessoa não pode fazer. Se eu quero ter uma vida redimida, uma vida contemplativa, e uma vida digna de sempre estar recebendo as graças de Deus, eu não posso ser aquilo que ele disse. Então ele fez uma confissão. Interessante isso. Eu não sou adúltero, desonesto e outras coisas mais, eu não faço. Em outras palavras, ele está me dizendo: eu estou observando os mandamentos, não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo. Ele está dizendo isso. Eu não faço isso. Então ele fez uma confissão. E também não sou que nem aquele cara lá atrás, que é um cobrador de imposto. Lembra que há 3 semanas atrás, no sábado, também Jesus passou e ele convidou Mateus, o cobrador de impostos. E Mateus fez uma grande festa, Jesus foi almoçar com ele, tomar refeição com ele, e adivinha quem estava junto com ele? Todos os iguais dele. E aí o povo criticou: vejam bem, por que o mestre de vocês come e senta junto com os pecadores? E aí Jesus responde para eles: olha, eu não vim salvar os... Ele disse quem era Pedro, ele disse quem era Mateus, sem dizer o nome de Mateus. Eu não vim salvar os justos, mas os pecadores. E o que ele disse? Eu estou na casa de um pecador. Mas ele não disse nada para Mateus. Disse assim: eu não vim salvar isso. Ele disse também: os sãos não precisam de médico, mas eu vim para esse tipo de gente, para os adúlteros, pecadores, desonestos, injustos, prepotentes, avarentos e assim por diante. Mas Deus não se cansou de Mateus, não se cansou de correr atrás do pecador. Então olha que lição bonita que tem esse Santo Evangelho hoje no tempo da Quaresma, não só, mas especialmente neste tempo. Correr atrás dos pecadores. Correr atrás das pessoas injustas. Correr atrás das pessoas que realmente, sabe, me veio uma coisa aqui, que deu vontade de chorar, tá? Eu acho que tem que chorar mesmo. Porque quando a gente ouve e tem certeza que a fonte é verdadeira, de que os pais de um padre vão ser batizados nos crentes na igreja quadrangular, é de chorar.
E eu não posso dizer que é o padre, porque vocês conhecem ele muito bem. Agora, mais doloroso ainda, sabendo que determinada comunidade não tinha nenhum crente, nenhum evangélico, nenhum protestante, 100% católico. E naquela grande comunidade dizer que somente tem 4 famílias ainda católicas. Quem não chora? Quem não chora é quem não tem alma e não tem coração. Quem não tem Deus dentro dele. Porque seria impossível, nada contra os outros irmãos de outros segmentos religiosos. Mas por que uma pessoa que está dentro de uma igreja, olha a palavra, santa, católica e apostólica, como é que um pai, uma mãe de um sacerdote tem coragem de fazer isso? Então nós temos que começar a bater no peito. Por minha culpa, por minha tão grande culpa, é por minha máxima culpa. Alguma coisa deve estar acontecendo. Porque eles não deixaram de ir para a igreja. Na igreja católica, pode ser que iam pouco. Agora estão lá 2 ou 3 vezes por semana e horas por cada vez que vão lá. Agora, quando ia na missa, ficava olhando se a missa passava dos 30 minutos. Esse é o rolo. Aí o cara estava lá no fundo, batia no peito, nem sequer levantava e sabia que era pecador. Mas Deus não desistiu do pecador. Deus não desistiu dele. Outra coisa, já que estamos no tempo da Quaresma, nós que temos essa tradição tão bonita, maravilhosa, da Mãe de Deus caminhar de casa em casa. E principalmente aqui na cultura alemã, nós temos a capelinha do Schoenstatt. E ela, por estarmos aqui, o Posobon, que não era sacerdote, não era ministro, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, ele encarou, ele descobriu um carisma, um serviço que ele podia prestar à comunidade, e ele levava a capelinha todos os dias, de casa em casa. Nós hoje temos capelinhas que entram numa casa, pula 2, 3, entra na outra, ou de repente pendura a capelinha não sei aonde, para cá e para lá. E eu lhe pergunto, nós nunca celebramos essa dor desta mãe, porque todos são os seus filhos. Quando Cristo na cruz disse aí, mãe, eis ali o teu filho. E o Joãozinho representava todos os filhos. E ele disse para esse filho, por isso que ele sempre dizia, aquele que Jesus mais amava. Por que Jesus mais amava João? Ele mais amava João porque era um garotão, era um adolescente, era uma criança. Lembra? Quem não for como criança não entra no céu. Mas foi ele que lhe disse, é o Senhor. Recordando quem? Recordando João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Então esse João representou como Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construí minha igreja. João, você é o filho. O filho. Filho, eis ali a sua mãe.
Então, voltando no assunto anterior, a nossa mãezinha do céu, representada na capelinha, muitas vezes ela passa na frente da casa de um filho e de uma filha, não tem a porta aberta e vai passando. E nós não conseguimos, pelo menos uma vez por mês, celebrar o quê? Celebrar a dor desta mãe. Agora, todos nós corremos atrás dessa mãe, pedindo graça, bênção, etc. E a gente, de repente, se deixa de dar o direito de sentir a dor que passa no coração desta mãe. Então, uma confissão, uma penitência reparadora, construtora, renovadora, é uma confissão que, de fato, uma penitência que se coloca na dor, com a dor e celebra a dor. Eu não sou que nem aquele cara que está lá atrás, pecador, adúltero, não sei o quê. Quantos irmãos nossos não têm que no início da quaresma se levantaram e assumiram grandes propósitos e de repente não tiveram força para continuar. E pode ser que faltou um terço meu para ele dar esse passo mais importante. Então nada é feito sem a ajuda do outro. E vejam bem, quando a gente pede uma graça, por que Deus diz, peçam, e peçam muito? Por que Ele pede isso? Porque a graça, ela não é virtual, a graça, ela é concreta, mas ela não é vertical. A graça nunca foi vertical, a graça sempre foi horizontal. Se a graça, estou falando aqui num termo figurado, se ela fosse de fato não horizontal, fosse somente vertical, então ela seria para mim. Mas nós vamos pegar uma coisa bem concreta. Se nós aqui dentro hoje pedir, eu quero ter 1 milhão no banco, digamos que fosse, né? Eu quero ter 1 milhão no banco. Tá bom, vamos fazer um cálculo sobre 1 milhão do banco. Como você tem 1 bilhão no banco, de hoje para amanhã você tem, aí o que você vai fazer? Vai comprar um sapato novo, vai comprar uma camisa, vai comprar uma calça, não sei o quê, vai comprar uma costela, você vai expandir isso, porque o seu estado de vida melhorou um pouco, e não é arrogância, não é prepotência isso faz parte do nosso dia a dia. Então veja bem, o homem da loja foi bem, o homem do mercado foi bem, todo mundo foi bem, todo mundo ganhou. Aí eu venho e peço para Deus saúde. Ok, eu pedi saúde. Tá, eu ganhei a saúde, tudo bem. Olha o benefício que ela trouxe. O meu familiar não precisa mais ficar de noite de pé, na verdade. O médico não precisa mais ir lá, não precisa entrar na fila. Então olha quanto custo, vai e volta. O SUS não precisa mais me atender, não precisa mais me dar remédio, um monte de coisa. Olha quanto benefício que traz. Agora eu pergunto o seguinte, eu quero ser santo, eu quero me aperfeiçoar o máximo possível. Tá bom. Olha o que diz o Santo Evangelho, inclusive São Paulo, Tiago, diz o seguinte, além de salvar a sua alma, a sua vida, você salva do amigo e você apaga um monte de pecados. O que significa apagar um monte de pecados? Tira a ignorância, tira a prepotência, tira a avareza, tira o adúltero, tira um monte de coisa. Olha quanto menos mal que tem. Quando a pessoa se converte, olha o benefício que está dentro de casa. Digamos que alguém tenha o hábito de ficar bebendo, para cá e para lá, fica meio bêbado. Então veja bem, quanto sofrimento não está para dentro de casa, enquanto a pessoa está nesse caminho. Quando ele se converte, ele se muda, se transforma, todo mundo deita, está tranquilo, beleza.
Ele não vira o fogão, não faz nada disso, não quebra nada dentro de casa. E além disso, traz paz, amor, alegria, prosperidade. Traz tudo isso. Então a confissão, a penitência, ela traz para dentro de casa esse benefício, que nós não conseguimos entender. Que a gente acha que é só pessoal. Não. Quando eu recebo a graça, ela não é exclusivamente minha. Deus dá a graça para a comunidade, para o povo de Deus. Entre o povo de Deus, assim, esse então, digamos que fosse privilegiado. A nenhuma viúva foi enviado Elias a não ser a fulano de tal. Deus escolhe o seu povo para que ele possa, de fato, manter-se presente e saber que as pessoas têm que retornar à casa do Pai. Tem um velho provérbio que diz o seguinte: quem não obedece, padece. Quem não obedece, padece. Ponto. Provérbio curto, tão real, tão prático e tão eficiente. O povo não está obedecendo a Deus, está ali, o resultado está ali. Aí ontem o Santo Padre o Papa consagrou a Rússia e a Ucrânia a Nossa Senhora. Mas não é só eles que precisam ser consagrados, é todo mundo. Todo o povo tem que ser consagrado a ela. Se Cristo na cruz, imagine vocês, quanta dor que ele estava no corpo dele, desde o começo, desde suar o sangue, até ali, mas desde o tempo que ele veio ao mundo, desde sempre ele sofreu. Mas imagine agora, ele lá na cruz, com prego nas mãos, nos pés, etc., tudo isso ali, ele ainda ser capaz de dizer que, mãe, olha teu filho, por favor, mãe. O que ele quis dizer? Cuida dele. Deus não tem plural, tá? Quem tem o plural é o ser humano. Deus é a vida, não são as vidas. Deus não é os homens, é o homem. Ele é singular. Deus é uno, único. Pronto, ele não é plural. O plural é o ser humano que dá isso, que dá essa designação às palavras. Então ele diz assim: filho, você é o filho, os filhos. Os filhos é para nós, mas ele diz: filho, aqui está a tua mãe. Então todo ser humano tem que ser consagrado à mãe. Quem não obedece, padece. Nos cidadãos do infinito também é assim. Não é que cada um faz o que quer. Nós temos uma identidade, nós temos uma índole, nós temos um carisma. E a penitência para nós agora, no tempo da quaresma, porque ela tem uma penitência, ela não é agora, eu faço a penitência agora e pronto. Não. É uma penitência eterna. Por que é uma penitência eterna? Porque a penitência traz a graça. E a graça não é momentânea, a graça não é passageira. O corpo quer tudo aquilo que é simples, fácil, que dá prazer, efêmero, e aquilo que, de fato, como diz o apóstolo Paulo, no resultado final traz frustração. Aquilo que é da alma, aquilo que é da penitência, aquilo que é da essência do ser humano, como Deus criou, é aquilo que edifica, une, sacrifício, renúncia, jejum, oração, esmola e tantas outras coisas. A porta da carne é a porta larga. A porta da alma e da vida é a porta estreita. A porta estreita
leva a salvação e a redenção. A porta larga, que é da carne, leva a gente à perdição, à morte eterna. Então, a melhor penitência, que repara tudo, é essa que faz essa escolha. O que eu de fato quero? E para dominar esse ser humano, tem que dominar a boca, por incrível que pareça. A boca não pode sair qualquer palavra, não pode sair qualquer expressão, mas não pode também entrar pela boca também qualquer coisa. Tem que fazer essa escolha perfeita. Então, que Deus nos conceda a graça e a alegria de nós, cidadãos do infinito, de não abaixar a cabeça, não desanimar, não fugir da raia. E a maior guerra do mundo, ela está aqui dentro, tá? Dentro de mim, dentro de cada ser humano, dentro de cada coração, existe a maior guerra do mundo. É a guerra da força da carne contra a guerra e a força da alma, da vida. É a guerra do bem contra a guerra do mal. Isso não está fora, está dentro. Eu tenho que cometer o pecado antes dele ser feito. Você sabia disso? Ele é pensado, ele é decidido e ele é executado. A execução é pelo terceiro, quarto, quinto passo depois. Então eu absorvo, eu tenho um tempo, e depois desse tempo eu executo tudo aquilo que entra. Quando a gente consagra a vida para Deus, nós consagramos, não no meio termo, nós consagramos para Deus, nós enxergamos que dentro de nós tem esta chama da graça divina. E é essa chama que eu consagro essa força de vontade minha, daqui, nessa chama, até Deus. Porque é um pensamento simplesmente puro para dizer, comparado como que fosse uma coisa aqui e outra lá adiante. Não, é uma metáfora. A graça de Deus, ela não tem, assim, o ser humano que recebe a graça, digamos que fosse essa chama que está aqui dentro. E como que Deus estivesse lá longe e que tivesse um caminho. Não. Quando eu faço essa escolha para Deus, quando eu me decido para Deus, então eu já tenho o futuro aqui, o presente. E o passado, que para mim podia, sei lá o que é, até uma imagem bem feia, ela passa a não mais existir. Porque Deus não é caranguejo, então ele se torna tudo presente. Mal comparado, digamos que fosse essa chama aqui. Só que essa chama aqui não tem ontem, não tem amanhã. Ela existe, ela por si. Então, quando a gente escolhe Deus, digamos, quando eu escolhi ser padre, então eu escolhi ser padre. A graça estava aqui dentro. Por isso que o Evangelho diz que quem não cuida perde, e quem não tem até pode receber. Era só uma questão de tempo. Mas o que era para ser lá, já existia aqui. Estou fazendo de conta que fosse lá. Então Deus não tem daqui a 50 anos, 1 milhão de anos. Esse 1 milhão de anos que vai acontecer não sei quando, então ele já está aqui hoje. Já está aqui hoje. Por isso
que a tendência da humanidade só tem dois caminhos. E nós, graças a Deus, já escolhemos, nós todos escolhemos o melhor. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é esse, de querer uma humanidade diferente, querer um ser humano melhor, um ser humano onde que de fato ele é humano, não desumano, que tem coração, que tem alma, tem princípio de vida, sabe o que é Deus, trabalha em nome de Deus, por causa de Deus, em favor de Deus e ponto final. Ele reconhece que é criatura divina, foi o Deus que o criou. Ele diz: eu sou criatura, não sou o Criador. Você é o Criador, eu sou. E aí ontem, a Nossa Senhora, no Evangelho de ontem, a Nossa Senhora disse assim: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra, que tem essa maturidade, que tem esse conhecimento, que tem essa postura e tem essa vivência e essa prática. Ponto final. Mas tem um outro caminho, que nós percebemos que em todas as famílias, em todos os lugares existem pessoas que já não mais acreditam em Deus, acreditam em um monte de outra coisa, tem um monte de outra história na cabeça. Então, se nós pegarmos, fizéssemos então hoje uma avaliação de percentuais, nós temos um percentual muito pequeno para o lado que quer o melhor, não só para si, para o povo de Deus, para a igreja divina, para que o povo se volte e volte para a igreja divina, a igreja de Cristo, se volte. Então, nós temos essa consciência, mas nem todo mundo tem. Agora, nós, porque temos essa consciência, não podemos começar a bater aqui, bater lá, bater lá. Nós temos que ter pena. Com a medida que a gente mede, a gente será medido. Então, o nosso coração, ele fica cada vez mais sofrido, mais doloroso, e aqui a gente consegue sentir as dores de Cristo. Não só aquelas que ele subiu ao Calvário, não só isso, que carregou sua cruz, não é só isso. Aí nós conseguimos sentir a dor da mãe, não é porque ela perdeu não, o filho ficou pregando e eles foram pensando que estivesse na carruagem, e de repente se dão conta que o filho não veio, ele ficou fazendo o quê? Vocês não sabem que eu devo me preocupar com as coisas do meu pai? Então, desde ali, uma mulher grávida, pegar um burinho, pegar um cavalo, andar tão longe para fazer um registro, etc., e chega lá, não tem lugar para dar luz a um filho, assim vai, aquela coisa toda. Quanta dor, quanto sofrimento. Então, a penitência é isso. Tirar o meu querer, o meu prazer, e colocar dentro disso aqui o temperinho que é o sofrimento de Cristo e da nossa mãe. Ali sim a penitência cria fruto, dá prosperidade, avança a gente. Então nós devemos também, segundo as leituras de hoje, não basta só para nós temos que ir fazer alguma coisa. Então vai ficar como compromisso para nós essa semana, todos nós, tentar falar para 3 pessoas, só 3, não 10, 3. Cada um escolhe 3 pessoas, e Deus certamente, não é escolher, a pessoa que você se encontra com ela, fala das maravilhas, fala de coisa bonita que nós temos aqui no Cidadãos do Infinito. Vamos falar dessas coisas, vamos falar de nós, sem medo de ser feliz. Mas não só dizer, nós temos a adoração do Santíssimo. Tá bom, e daí? O cara disse assim, e daí? Olha, contar a história da importância de nós estarmos diante do Santíssimo. A alegria que traz para a gente. Como a gente relaxa estar diante do Santíssimo. Vamos começar pelas coisas bem humanas. Dá um relax, dá uma tranquilidade, dá uma paz, coisas bem humanas, bem da carne.
A gente se sente diferente, não sei bem o que é que acontece, mas dentro de nós a gente sente que muda muita coisa. A gente cria uma inteligência, todo mundo gosta da inteligência, né? Dá uma inteligência diferente, a gente consegue pensar melhor. Parece que uma coisa que a gente relaxa assim, parece que é a mesma coisa, que entra água limpa e sai água suja, uma coisa assim, né? E assim vai. E depois no final você conta, que nem Jesus contou. Eu não vim salvar os justos, mas os pecadores. Mas não disse nada, né? Mas disse tudo. Em outras palavras, eu estou na casa de quem? De um pecador. Mas ele não falou isso. Mas quando respondeu para os outros, eu não vim salvar os bons, mas os ruins. Não, os doentes. Mas eu vim salvar os pecadores. Em outras palavras, disse o que para Pedro? É para Mateus. Disse que era um baita de um pecador. Falou como agradou a eles. Mas Jesus viu dentro desse pecador que ele estava lá dentro. Deus está dentro do coração de todo ser humano. Do pecador, do santo, do assassino, um monte de coisa. Não interessa, ele está lá dentro. E nós, cidadãos do infinito, temos que tentar nos colocar dentro do coração desse pecador para sentir a dor de Cristo que está lá dentro. Esse é o segredo. Essa é uma missão nobre que nós temos e saber que nós temos que levar isso a efeito. Se nós não a levarmos, seremos incompetentes. Então, o nosso lugar não é aqui. Porém, nós temos depois, como recompensa, a vida eterna, e certamente o nosso purgatório será bem mais leve, bem mais tranquilo.